Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui. Depois do jogo. Depois do jogo. Vitória 2, São Paulo 0. Ah, iguais do coração. Quem me assiste aqui, quem assiste aos vídeos do Doutor São Paulo, sabe do que eu tô falando, sabe do que eu vou falar uma vez mais aqui. Há quanto tempo eu venho dizendo, que o São Paulo se meteu numa grande enrascada nesse campeonato brasileiro. Que o São Paulo está fazendo um campeonato brasileiro para não cair. Que o São Paulo está lutando para não ser rebaixado para a segunda divisão. Com esse elenco, com esse técnico, com essa vontade, com essa lerdeza, o São Paulo periga cair, iguais. Eu venho alertando aqui faz muito tempo. O São Paulo que temos não é, nem de longe, o São Paulo que queremos, nem o São Paulo que merecemos. Ô Leco, você não queria ser o presidente do São Paulo, Leco? Não era obsessão, Leco? Leco, o São Paulo vai cair para a segunda divisão, Leco. Quem foi que teve a ideia, Leco, de fazer esse planejamento que o São Paulo fez para jogar a Libertadores e depois enfrentar o longo Campeonato Brasileiro com uma Copa do Brasil no meio? Hein, Leco? Era preciso sentar com seus pares, Leco. Arrumar um elenco para jogar tanto jogo assim, Leco. Um elenco de qualidade. Um elenco, Leco, que honrasse a camisa das 3 mais lindas cores do mundo. O São Paulo está rolando viela abaixo para o fundo do poço. Um negócio impressionante. Esse elenco do São Paulo que aí está, não está qualificado para jogar um campeonato tão longo quanto o Campeonato Brasileiro, e muito menos para ter jogado antes uma Copa Libertadores da América, acumulando ainda a Copa do Brasil no meio. Ah, não está, o elenco é paupérrimo, o elenco é muito fraco, o elenco é horroroso. E acima de tudo não tem garra, não tem vontade. É um elenco apático, é um elenco assustado, é um elenco que não ganha uma na casa do adversário, seja ele brasileiro ou estrangeiro, seja ele de segunda divisão ou de terceira divisão. Não ganha, não leva vantagem nunca. Eu nunca vi um São Paulo tão apático, eu nunca vi um São Paulo tão abaixo da crítica quanto esse São Paulo. E olha que eu vejo o São Paulo faz muitos anos. Nos meus tempos de menino, de criança, assim como meu neto Miguelito, eu vi o São Paulo lá em Atibaia e eu ficava desesperado com o São Paulo nos anos 60, construindo o templo sagrado do Morumbi. Mas havia uma justificativa. O São Paulo estava construindo o Morumbi e agora o São Paulo está construindo o quê? Um trampolim para a segunda divisão? O que foi feito do meu São Paulo, do nosso São Paulo? Iguais do coração. É depois deste desabafo que eu entro no programa. Esse São Paulo de Denis, Buffarini, Lianco jogando do lado direito, do lado errado, tirou o Lugano por quê? Rodrigo Caio e Mena do lado esquerdo, Hudson, Thiago Mendes e Carlinhos no meio com Cueva, com Luiz Araújo e Chaves na frente. Vamos dizer, mas doutor São Paulo, o Ricardo Gomes, o RG, dessa vez colocou 2 na frente. De fato, ele colocou 2 na frente. Colocou o Luiz Araújo e o Chaves. Luiz Araújo um pouco tentando fazer aquela do Kelvin, mas o Luiz Araújo é mais ofensivo, com o Chaves na frente. Agora, desmontou o setor esquerdo. O São Paulo tinha o Michel Bastos jogando pelo lado esquerdo. Bem ou mal, o Michel Bastos estava ocupando ali o lado esquerdo do campo. Tem muita gente que quiseram bater no Michel Bastos, já aconteceu de tudo. Mas o Michel Bastos é um jogador experimentado, um jogador experiente. Estava ocupando o espaço ali pelo lado esquerdo.
caiu em desgraça com a torcida, foi afastado. Eu não sei se está contundido, se não está contundido. O certo é que o Michel está afastado. Voltou aí no último jogo, não apresentou absolutamente nada e está afastado. Então ele resolveu colocar o Carlinhos para ocupar essa posição ali do lado esquerdo. Para fazer essa posição, para jogar aberto ali do lado esquerdo. São Paulo entrou com 2 laterais. Mena jogando mais atrás e Carlinhos jogando um pouco à frente. O Vitória joga no 4-3-3. Vitória joga no 4-3-3. Veio, esperou o São Paulo para ver o que ia dar. E o São Paulo veio com esses 2 laterais para tentar ocupar o lado esquerdo. O São Paulo foi um time penso do lado esquerdo, né? O Mena tentava entrar por ali. O Cueva, que jogava no meio-campo um pouquinho mais à frente dos 2 volantes, Hudson e Thiago Mendes, ficou ali mais pelo centro e o Carlinhos mais aberto pelo lado esquerdo. De modo que houve uma grande confusão entre Carlinhos e Cueva, porque o Carlinhos entrou como o segundo armador. O São Paulo entrou com 2 volantes e 2 meias armadores. O Carlinhos entrou a título de armador, entrou para fazer o papel de armador e se confundiu ali com o Cueva. Bateram cabeça o tempo inteiro, porque isso não foi treinado, não deve ter sido convenientemente treinado. Porque tanto Carlinhos queria armar pelo lado, aqui pelo setor central, mais caindo pela esquerda, quanto o Cueva. Carlinhos tinha que ter jogado absolutamente aberto, mas andou batendo cabeça com o Cueva. O certo é que o negócio é o seguinte, o jogo começou e o São Paulo teve o domínio dos 10, 12 primeiros minutos. Nada de excepcional, mas teve a bola, teve o domínio. Vitória esperando o São Paulo para ver de que jeito o São Paulo ia jogar. Dos 12 minutos em diante, o Vitória equilibrou o jogo. O Vitória equilibrou, foi para cima do São Paulo, explorando esse lado esquerdo. O São Paulo com 3 homens ali do lado esquerdo, o Vitória só jogava pelo próprio lado esquerdo do São Paulo, do Mena e do Carlinhos. O Carlinhos, como todos sabem, não marca ninguém. E o Mena estava querendo também ocupar esse espaço aqui. E muitas bolas foram jogadas ali. Lado direito do ataque do Vitória, lado esquerdo do ataque da defesa do São Paulo, por onde o São Paulo queria atacar. Então jogava peso pelo lado de lá. E mesmo assim o Vitória estava jogando por lado de lá. Então o jogo ficou equilibrado depois dos 12, 13, 15 minutos de jogo. O São Paulo teve uma chance com o Luiz Araújo, chutou na trave, de longe a bola caprichosamente bateu na trave, mas o Vitória teve 2 bolas na trave. Uma cabeçada e um chute, um sem pulo de fora da área, que a bola também passou pelo Denis e bateu na trave. Portanto, o primeiro tempo foi assim, 12 minutos de domínio do São Paulo estéril, depois um chute na trave do Luiz Araújo, domínio do Vitória, 2 bolas na trave do Vitória. Foi assim, terminou o primeiro tempo. No segundo tempo, o que fez o São Paulo? O São Paulo precisava ganhar o jogo. O São Paulo precisava ganhar o jogo, o São Paulo não podia se aproximar da zona do rebaixamento. Por isso entrou com o Luiz Araújo ali do lado direito. Se bem que o Kelvin está machucado, senão jogava o Kelvin, fazendo aquela posição tática lá. Foi obrigado a colocar alguém, só tinha o Luiz Araújo, então ele pôs o Luiz Araújo. Ricardo Gomes, estou falando do Ricardo Gomes. Aí então, no segundo tempo, o que fez o São Paulo? O São Paulo começou a fazer as suas substituições. O São Paulo entrou em campo meio desatento, o Vitória foi o dono do jogo no segundo tempo. O São Paulo manteve esse esquema, mas não entrou legal, não. O São Paulo não entrou legal no segundo tempo. Um pouquinho de brilho que o São Paulo teve no primeiro tempo, até os 12 minutos, se acabou depois que o Vitória equilibrou o jogo. E no segundo tempo o São Paulo entrou sem brilho nenhum. Entrou apático, entrou totalmente apático. O que fez o Ricardo Gomes? O Ricardo Gomes fez 3 substituições no time do São Paulo, que começou a fazer água. Mas fez 3 substituições absurdas. E eu vou dizer por quê. O Ricardo Gomes criou um grande problema tático para o São Paulo. Ele já tinha criado o primeiro, colocando Carlinhos e Cueva muito próximos um do outro. Ninguém sabia quem armava, tanto que o Cueva teve que vir mais pelo lado direito. Quando percebeu que o Carlinhos ocupava aquele setor que ele habitualmente ocupa, ele passou a jogar pelo lado direito. Fez assim no primeiro tempo. No começo do jogo bateu cabeça com o Carlinhos, percebeu que não dava. 3 por ali, Mena, Carlinhos e ele, não dava para cair ali pelo lado esquerdo. Não dava, então ele passou pelo lado direito. Mas no segundo tempo, o São Paulo
foi caindo, foi sentindo o jogo, o Vitória foi se avolumando no jogo, o Vitória foi tomando conta, até que ele começou a fazer as substituições, Ricardo Gomes. Então colocou o Robson no lugar de Mena aos 12 minutos do segundo tempo. Por quê? Porque disse o seguinte, recua o Carlinhos, velho conhecido dele, Carlinhos, né, lá do Fluminense, velho conhecido do Rio de Janeiro. Eu recuo o grande Carlinhos para a lateral, né, e coloco o Robson para jogar, para cair aqui pelo lado esquerdo. Mais um atacante. Jogo com mais um atacante. Né? Fez isso. Mas Carlinhos não voltou. O Mena saiu, o Carlinhos foi ocupar o lugar do Mena, né? Mas o Carlinhos continuou indo. E o Vitória passou a jogar nas costas do Carlinhos, abertamente. O Carlinhos vai, mas não volta. O Carlinhos tem certa habilidade, mas ele não volta para marcar. Hoje em dia, nessa altura da carreira desse Carlinhos, ele tem que jogar mesmo de meia, porque não dá para jogar de ala não, porque ele vai e não volta. E aí o São Paulo ficou aberto pelo lado direito, porque o Carlinhos queria atacar pelo setor, o Cueva queria cair pelo setor, porque aí já não batia a cabeça com ele, porque ele era lateral, não é? E também o jogador que havia entrado, Robson, precisava arrumar um lugar para jogar. E foi também jogar pelo lado esquerdo. Então o São Paulo continuou penso pelo lado esquerdo. E continuou fazendo água. O São Paulo, o esquema tático era penso pelo lado esquerdo. Muito penso. Jogadores muito próximos. A jogada que precisava ser feita não era feita. O São Paulo explorava. Os três ficavam ali e o Vitória se fechou ali, percebendo que o jogo do São Paulo era só esse. Então o Vitória passou a dominar o São Paulo e a impedir o São Paulo de jogar pelo lado esquerdo. Até que aos 7 minutos, logo de cara, né? Porque o São Paulo, aos 12, colocou o Mena, o Carlinhos na lateral, no lugar do Mena, para colocar o Robinson. Mas aos 7, né? Ali pelo lado esquerdo, né? Pelo lado esquerdo que no primeiro tempo já fazia água, foi aberta a contagem. Uma falta, né? Que o tal Marinho, né? Esse Marinho, meio cabeça de vento, bateu, né? E a bola, pumba, caiu, o Denis saltou, a bola entrou no ângulo, né? O Denis caiu um pouco atrasado, mas era difícil de pegar aquela bola, e o Vitória fez 1-0. Então, no desespero, o Ricardo Gomes, aos 12, recuou o Carlinhos, né? E botou o Robson. O Robson também ficou ali pelo lado esquerdo, e repito, ficaram então Mena, Cueva e Robson pelo lado esquerdo, com o Luiz Araújo aberto pelo lado direito, e o Chaves lá na frente. Chaves também caiu muito, né? O Chaves caiu muito. Jogou o primeiro tempo lá, meio sozinho e tal, mas hoje tinha um pouco mais a companhia do Luiz Araújo, mas o Chaves não está sendo aquele Chaves que a torcida viu nos primeiros jogos, fazendo gol e tal. Jogando sozinho, a bola chega pouco, mas o Chaves mal no jogo, tentando jogar, mas também nada de novo, nada de excepcional. Tem que haver uma jogada, uma criatividade, um centroavante, uma cabeçada, algo, mas não. São Paulo não tem jogo, né? Não tem jogo. É aquele jogo tartaruguesco e caranguejesco. E agora penso pelo lado esquerdo. Então tomou esse primeiro gol, o time sentiu demais o primeiro gol, sentiu demais, foi feita a substituição, mas o São Paulo não mudou nada. Continuou muito mal, penso pelo lado esquerdo e sem agredir o time do Vitória. Foi um jogo toma lá da cá, mas com muito mais chances para o Vitória do que para o São Paulo. Até aos 26 minutos do segundo tempo, quando o Lhanco deu uma cabeçada indefensável para o fundo da rede, né? O Lhanco do lado direito, eu já disse isso aqui, não dá para jogar o Lhanco do lado direito. O Lhanco joga no miolo, mas joga pelo lado esquerdo. O Lhanco não joga pelo lado direito. Não dá para jogar. Então deveria ter entrado o Lugano, Ricardo Gomes. O Lugano deveria... Eu não sei o que é essa pegação de pé do Lugano. Eu não sei. A imprensa critica o Lugano, a grande imprensa, né? Os torcedores adversários criticam o Lugano. E o São Paulo está entrando nessa. Contratou o Lugano para quê? O Lugano não é o homem da raça. O Lugano não era o homem que vinha para incendiar o São Paulo. Então por que põe o Lugano no banco? Põe o Lugano para jogar. Quando o São Paulo tem o Maicon machucado, ali pelo lado direito, onde joga o Lugano, então por que não pôr o Lugano? O Lugano foi o culpado, por acaso, daquele jogo do meio da semana lá, contra o Juventude da terceira divisão, que o São Paulo ganhou por 1-0 e não levou, e foi desclassificado por um time da terceira divisão para a Copa do Brasil? Não, o Lugano não teve culpa nenhuma. O Lugano não teve culpa alguma. Então mantivesse o Lugano no time. O Lugano tem raça, tem tudo. Foi para isso que o Lugano foi contratado. Então por que o Lugano não joga? Por que o Lugano não joga?
Então o Lhanco pelo lado direito é um desastre. E numa bola lançada para dentro da área, o Lhanco se confundiu. Estava lá pelo lado do Rodrigo Caio, bateram cabeça os dois, e o Lhanco cabeceou a bola para o fundo do gol. Uma cabeçada sensacional de centroavante. Gol contra, um absurdo, um absurdo. Gol contra e 2-0 e acabou o jogo. Acabou o jogo aos 26 do segundo tempo. O São Paulo, que já não fazia nada, que era um arremedo tático dentro do campo, que era um bando dentro do campo, o São Paulo tomou o segundo gol e sentiu terrivelmente o segundo gol. Poderia ter tomado demais, porque aí o time parou de jogar. E o que fez? O que fez o senhor Ricardo Gomes? O que fez? Colocou Daniel e colocou Gilberto. Ele colocou o Daniel no lugar do Luiz Araújo. O Luiz Araújo vinha sendo o melhor jogador do ataque do São Paulo. Era o único atacante insinuante do São Paulo, era o Luiz Araújo, que havia chutado uma bola na trave no primeiro tempo. Um jogador veloz, um jogador que pode ser aproveitado do lado direito, embora não pense muito, mas é um jogador interessante, era um jogador interessante do ataque do São Paulo. Mas o Ricardo Gomes, não sei por que razões, colocou o Daniel no lugar do Luiz Araújo. O Daniel é outro meia que joga também ali onde joga o Cueva. Então ficou o Cueva batendo cabeça com o Carlinhos, que subia também pelo lado esquerdo, e o Daniel não sabia onde jogar. Porque Daniel e Cueva não dá, ou joga um ou joga outro. Fazem a mesma função, são meias armadores, mas com estilo de jogo parecido, jogando pelo mesmo setor geográfico do campo. Eles não podiam ocupar o mesmo espaço, começaram a bater cabeça. Um negócio de doido. Então ele fez uma miscelânea tática no São Paulo. Foi um suicídio tático, um absurdo. Jogando com esses dois meias, batendo cabeça ali. E depois colocou o Gilberto no lugar do Cueva, para tentar desmanchar essa grande bobagem que havia feito, porque não dava para jogar com esses dois meias, ocupando o mesmo espaço do campo. Então colocou Gilberto aos 37, quando a Inês já era morta, colocou o Gilberto no lugar do Cueva e o Daniel para armar naquela região onde o Cueva atuava, tentando consertar algo inconsertável, porque o São Paulo já tinha perdido o jogo por causa dessa formação tática absurda que o seu Ricardo Gomes montou para o time nesse jogo contra o Vitória. Era um jogo que o São Paulo não podia perder, as substituições não fizeram qualquer efeito. Eu não sei por que o São Paulo foi contratar Gilberto, Robson, eu não sei de onde vieram, para que vieram. Para contratar isso, Leco, é melhor não contratar ninguém, Leco. É melhor usar a categoria lá, sub-20, Leco. Para contratar isso aí, jogador machucado, jogador em fim de contrato, jogador de segunda divisão, a troco do quê, Leco? Quanto é que o São Paulo gasta lá em Cotia com essa garotada? Então põe a garotada para jogar, substitui com a garotada. E não com esses jogadores que são, que me perdoem, refugos de segunda e terceira divisão. É um absurdo. Então tudo isso junto, esse elenco fraco, esse elenco paupérrimo, essa apatia, essa covardia, esse time de um gol só, esse time de nenhum gol, esse time que não faz gol em ninguém, esse time que sente quando toma o primeiro gol, não consegue reagir, não vira um jogo na vida. Então esse time sucumbiu diante lá do Vitória, com uma torcida pífia, com pouca gente no estádio. O São Paulo precisava ganhar o jogo de qualquer maneira e perdeu, entregou, caiu, sobrou, sem oferecer qualquer reação. Perdeu por 2-0, está a 4 pontos da zona do rebaixamento. E o que é pior, o São Paulo tem agora pela frente Flamengo no Morumbi, o Flamengo que é vice-líder a 2 pontos do Palmeiras, e depois o clássico Sansão contra o Santos do Pacaembu, o Sport lá em Recife, e em seguida o Fluminense que está crescendo tanto dentro do templo sagrado do Morumbi. São 4 jogos onde o São Paulo não é favorito, pelo contrário, os adversários são os favoritos. Então eu temo pela sorte do São Paulo Futebol Clube neste Campeonato Brasileiro. Me alonguei aqui nestas elucubrações aqui sobre o time, neste depois do jogo, mas me alonguei porque se fazia necessário, porque se faz necessário. É preciso gritar, alguém tem que dizer alguma coisa. Eu não tenho rabo preso contra ninguém, com ninguém, não tenho e nunca terei. Não tenho rabo preso, ou eu falo a verdade aqui para os devotos. Com esse time que o São Paulo tem,
com esse elenco, com essa apatia, com esse técnico apático, não era a hora de Ricardo Gomes no São Paulo agora? Claro que não era. O São Paulo não vai chegar a lugar nenhum. E o São Paulo é um candidato absoluto ao descenso do Campeonato Brasileiro. Lamento, a nossa torcida que grita, feliz na arquibancada, que nunca foi rebaixada, vai correr um grande risco. O São Paulo precisa de uma chicotada psicológica. Marco Aurélio Cunha foi pouco. Marco Aurélio Cunha serviu ali de para-raio para o primeiro, segundo jogo. Agora não serve mais. Não tem desculpa. O São Paulo precisa de um técnico experiente, Felipão, Luxemburgo, alguém que tenha autoridade, alguém que faça esse time correr, alguém que faça esse time andar, alguém que faça esse time jogar. Se não for assim, nós vamos assistir de braços cruzados ao São Paulo cair para a segunda divisão. É o que eu tinha a dizer, me alonguei, me perdoem o desabafo, neste depois do jogo, São Paulo 0, Vitória 2. Oremos para os deuses da bola, oremos para São Paulo. Só os deuses, só a nossa fé poderão nos salvar. Mas a diretoria precisa tomar alguma medida, porque do jeito que vai, não vai. Tenham todos uma semana maravilhosa e, apesar de tudo, paz e saúde, meus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.